Hello, hello, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Janina Ricardo, estrategista jurídica especializada no mercado beauty. Eu evito processos judiciais, eu protejo a sua reputação e ainda aumento teu faturamento. Hoje a gente vai conversar sobre qual percentual de fato a lei estabelece para o pagamento do profissional parceiro. Eu sei que isso é uma dúvida muito comum, todo mundo já me perguntou, todas as pessoas que já foram minhas clientes, físicas e jurídicas, já tiveram essa dúvida. Que percentual eu pago? O que é que a lei determina? Então, se você acha que de fato existe um percentual padrão ou definido por lei para essas parcerias na estética ou na beleza, eu preciso dizer a você que isso não existe, tá bom? Mas antes, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, porque com certeza vai ajudar muito a propagar esse conteúdo para outras pessoas. Além de que aconselho você a se inscrever aqui, porque toda semana tem um conteúdo voltado especificamente para quem quer liderar no mercado beauty e crescer sob alicerces sólidos. Então, se você acha que existe, não sabe se existe e não sabe qual percentual deve pagar, eu sinto muito lhe dizer, mas isso é uma coisa que está comprometendo e pode estar comprometendo o seu faturamento, tá? Hoje eu vou explicar realmente o que define esse percentual, onde é que pagar ele de maneira equivocada implica em risco jurídico que muita gente não enxerga. A gente vai começar agora pelo básico, tá? Não existe na lei do salão parceiro um percentual fixo de comissão para parceria. Significa dizer que a lei não diz se é 30%, 40%, 50%, 70%. Isso significa que, em tese, as partes podem negociar livremente. No entanto, isso não quer dizer que você pode definir qualquer percentual de qualquer jeito, porque é aqui que mora o problema. Você precisa saber quanto custa um serviço que você entrega para dar um comissionamento. É necessário que você tenha ideia de quanto custa a sua operação, de quanto custa aquele serviço para você pagar um comissionamento adequado. Então, o que muita gente não sabe é que quem pode tratar percentual de parceria é convenção coletiva da categoria. A lei do salão parceiro, de fato, não determina um percentual. Então, eu, Janina, posso considerar super razoável pagar 15%. Acontece que as convenções coletivas dos sindicatos que homologam esses contratos podem versar de maneira diferente, tá? Geralmente, a média hoje é de que o mínimo seja de 30%. Isso é uma regra geral para todo o Brasil? Não, minha gente. A gente consegue homologar percentuais distintos, percentuais menores, mas aí, de fato, é necessária uma consultoria com uma análise mais aprofundada da realidade desse negócio. E quando a convenção coletiva é quem determina qual esse percentual, é que entra um ponto técnico muito importante e que é essencial que vocês saibam, é que a convenção coletiva, ela tem força de lei. Isso significa dizer que se no lugar onde você está, o sindicato que tem a competência, onde o seu CNPJ funciona, determina que o mínimo é de 30%, é necessário que seja cumprido. E essa convenção coletiva, ela é um acordo que é feito entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, e que pode sim estabelecer regras com força de lei para essa parceria. Pode estabelecer o mínimo de comissões, ela pode estabelecer a forma como esse trabalho vai se dar, tá? E você precisará cumprir a convenção coletiva do sindicato que tem essa competência na sua região para homologar contratos de parceria. Recomendo, nesse ponto, ter uma consultoria jurídica especializada para lhe auxiliar e para que você tenha essa homologação sindical legítima, tá? Então, se você está enquadrado nessa convenção coletiva e essa convenção coletiva estabelece que o mínimo do percentual a ser pago é de 30%, você vai precisar cumprir essa regra. E aí, o que é que acontece? É importante ressaltar que não é porque alguém foi lá no Instagram e falou: ah,
O ideal é pagar 60%, certo? Porque é isso que vale. Não é porque outro salão paga X que você deve copiar. Você precisa ter consciência do qual é o custo fixo do seu negócio. Por exemplo, pagar 60% para um profissional que só entra com a mão de obra, eu considero que você está roubando de você mesma. Entendeu? Porque, veja, se você traz os insumos, se você oferece o espaço, você traz o cliente. O profissional chega lá, executa o procedimento, executa o serviço e vai embora. Todas as demais responsabilidades são suas. Não é razoável. Não copia o do coleguinha. Faz uma análise da sua realidade. Pensa se de fato aquilo dali é lucrativo para você. Você precisa ter uma ideia de custo. Qual é o custo que eu tenho para gerar, para fazer uma extensão de cílios? Eu gasto X de produto. Ah, não, o produto é da profissional parceira. Então, o que é que eu gasto para atender um cliente e trazer um cliente para dentro do meu espaço? X. É razoável eu dividir 50%, já que ela está trazendo os materiais? Essa análise precisa ser feita caso a caso. E aí, para você fazer do jeito certo, você precisa identificar muito claramente, entendeu? Se existe essa convenção coletiva vigente, né? Qual é o sindicato que representa para poder analisar essa convenção coletiva, saber o custo do serviço dentro da sua operação, para aí sim oferecer um percentual que seja razoável. E isso pode ser consultado, minha gente, diretamente com o sindicato. Não precisa da intermediação de advogado, mas às vezes o texto da convenção coletiva, ela é complexo de ser compreendido. Então eu recomendo, né, de fato, uma assistência especializada para ter uma análise técnica a respeito disso, tá? E aí o maior erro que eu vejo hoje que as pessoas definem o percentual baseado no que o mercado, entre aspas, está oferecendo. A minha vizinha paga 50%, então eu vou pagar 50%. Mesmo que você não tenha lucro. Mesmo que você ofereça para aquele profissional parceiro mais do que a sua vizinha. Copiar modelo de outra empresa não traz lucratividade para você. E aí, o pior erro ainda é o de não formalizar nada, é de ter esse pagamento por comissão, sem nenhuma formalização. E isso pode descaracterizar a parceria. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, minha gente. Gerar um reconhecimento de vínculo empregatício. Não é só porque você paga uma comissão que você pode contratar como parceiro. Existem vários outros requisitos que precisam ser cumpridos para que você não tenha um vínculo empregatício reconhecido. Então, muita cautela. Aqui estamos falando exclusivamente do percentual de parceria. Tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre a forma de se comunicar, a forma de liderar, a forma de gerir a agenda, que vão auxiliar vocês a fazerem essa contratação de equipe de maneira eficaz e dentro da legalidade, dentro da proteção jurídica da lei do salão parceiro. Beleza? Tem muita gente contratando, pagando comissão, achando que está seguro porque paga comissão, e quando vai ver aquilo dali vira um passivo trabalhista enorme, tá? E aí uma pergunta que eu sei que você deve estar fazendo agora, né? Se não existe um percentual fixo, Janes, o que é que eu faço? Você analisa a estrutura que você oferece, como se dá a captação de cliente, o custo do negócio e o modelo da sua operação. O seu percentual de comissionamento precisa fazer sentido econômico para o seu negócio e sentido jurídico. Você tem que unir as duas coisas. Você não pode só considerar o que a convenção coletiva estabelece, precisa estar dentro do limite do que a convenção coletiva estabelece, sim, mas você também precisa entender do funcionamento do seu negócio, certo? Então, não existe um percentual perfeito e ideal padronizado para todo mundo. Existe sim estratégia bem construída e juridicamente segura. Então, se você quer trabalhar com parceria de verdade, lucrativa, você precisa parar de copiar o mercado e começar a estruturar o seu modelo de parceria
baseado, claro, numa estratégia jurídica eficaz. Então, se você quer aprender a estruturar parcerias sem riscos trabalhistas e sem insegurança jurídica, neste canal é exatamente isso que eu ensino. Então, se você gostou do conteúdo que a gente compartilhou até aqui, clica no curtir, deixa aqui um comentário de quanto você acha que deve ser o percentual de parceria para o seu negócio nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque semanalmente a gente tem vídeos aqui disponíveis para vocês com conteúdo extremamente relevante, simples, mas também muito denso para você colocar em prática no seu negócio. E se você quiser me procurar em outros canais, me procura lá no Instagram, janinaricardo.adv. Lá eu compartilho um pouco da minha rotina, também tem muita estratégia jurídica, meus dois cachorros e uma vida que uma advogada e CEO de alguns negócios leva. Foi um prazer ter você até aqui. Espero que você volte e até o próximo vídeo.